Cabe registrar, todavia, o extraordinário esforço do Sistema Único de Saúde no país para a vacinação da população, mesmo contra as forças contrárias e as narrativas sem amparo científico. Muitos milhares de vidas foram salvas por profissionais abnegados que merecem o maior reconhecimento da justiça eleitoral e de todo o país. Como o quadro geral de saúde havia melhorado no final do ano passado, eu havia determinado por portaria a volta de 50% dos servidores ao trabalho presencial em revezamento. Infelizmente, precisei suspender essa decisão em razão do agravamento da situação da pandemia. Ainda assim, não há deliberação do tribunal ainda sobre a volta das sessões por videoconferência. Estamos retornando hoje do recesso e pretendo conversar com todos e cada um para que essa seja uma deliberação conjunta. Hoje e quinta-feira, no entanto, nós estaremos fazendo as sessões por videoconferência, porque eu estou presidindo de fora de Brasília, como explico a seguir. Quanto à manutenção ou não das sessões presenciais, como disse, irei conversar com todos e cada um para tomarmos essa decisão. Eu estive, prezados colegas, nesses últimos dias, em duas missões internacionais. A primeira delas em Portugal, a convite da Comissão Eleitoral Nacional, acompanhando as eleições parlamentares portuguesas que se realizaram no último domingo. Devo dizer aqui, um depoimento público, um show de organização e democracia. Debate público de qualidade que não foi dominado pelo ódio e pela desinformação disseminados pelas mídias sociais. Sou grato também ao chefe da Assessoria Internacional do Tribunal Superior Eleitoral, o diplomata José Gilberto Scandiuti, que trabalhou intensamente para o sucesso da operação. Eu disse a ele, essa é a missão da sua vida, e ele cumpriu bem, e nós vamos ter, até o final da minha gestão, agora em fevereiro, 100 mil urnas novas entregues, e até, penso que maio, o restante de que nós precisamos. Em preparação para as eleições, nós já tivemos duas etapas muito importantes, que foram, a abertura dos códigos-fontes aos partidos políticos e aos diversos órgãos e entidades habilitados a fiscalizá-los. E lembrando que o código-fonte é o conjunto de programas que rodam a urna eletrônica. É o único momento em que há manipulação humana nas eleições brasileiras. E este programa, esses códigos-fontes são submetidos a todos os partidos, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à OAB, e todos assinam digitalmente e lacram esse programa, que não roda em nenhuma urna nem em nenhum lugar se vierem a ser violados. E, em segundo lugar, realizamos o teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas e pessoas físicas preparam e realizam ataques às urnas eletrônicas e ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. Tudo esse ano já foi feito sob os olhos da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório de Transparência Eleitoral que constituímos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. No âmbito da Comissão e do Observatório de Transparência, temos recebido inúmeras consultas, indagações e sugestões que estão sendo consideradas com a atenção devida e merecida. Ficou convencionado entre os integrantes da Comissão de Transparência, prezados ministros, que os debates ali travados e os pedidos a ela dirigidos seriam tratados reservadamente e que, ao final, se divulgará um relatório sobre o que foi discutido, proposto, considerado e atendido. E nós confiamos, porque precisamos confiar,
na integridade dos membros da comissão para cumprirem a palavra, de manterem sob reserva as nossas conversas para que não haja vazamentos indevidos. Sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Sempre lembrando, a maior segurança das urnas eletrônicas brasileiras é que elas nunca entram em rede. Portanto, nem o vazamento permite que se comprometa o resultado das nossas eleições. As urnas são insuscetíveis de acesso remoto. O programa que roda na urna é validado por todos os partidos políticos, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e, uma vez lacrado, não pode ser mais adulterado. E, ao final das eleições, às 17 horas, a urna imprime o boletim da urna com os resultados nela verificados. Aí terminou a eleição e já é possível o cálculo de votos e a conferência de sua integridade. A transferência e totalização no TSE são insuscetíveis de alterar os resultados, porque os boletins de urna são distribuídos imediatamente após a sua impressão aos candidatos e fiscais de partido. Continuamos o nosso trabalho no Programa Permanente de Combate à Desinformação, renovando as nossas parcerias com as principais redes sociais em operação no Brasil, com ajustes customizados com cada uma das plataformas que incluem Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, TikTok e WhatsApp. Com o WhatsApp, que é, de acordo com pesquisas, a principal fonte de informação da população brasileira, ainda nessa semana que passou, falei com o presidente internacional da plataforma, eles chamam de Head, o Head internacional da plataforma, porque circularam notícias de que seria aumentado o número de integrantes dos grupos e seria aumentado o número de pessoas a quem poderiam ser retransmitidas as mensagens. E isso, evidentemente, facilitaria a circulação de informações falsas. Diante disso, eu pedi uma conversa com o presidente mundial do WhatsApp e mais o seu representante no Brasil. Tivemos uma conversa altamente construtiva e o presidente me assegurou que a cogitação não era exatamente essa que nós temíamos, mas que não faria nenhuma modificação anterior às eleições de 2022. É meu entendimento pessoal, e esse é um tema que deveremos discutir agora na volta do recesso internamente, que plataformas que queiram operar no Brasil têm que estar sujeitas à legislação brasileira e às autoridades judiciais do país. Nenhuma mídia social pode impunemente se transformar num espaço mafioso, onde circulem pedofilia, venda de armas, de drogas, de notas falsas ou de campanhas de ataques contra a democracia, como foi divulgado pela imprensa nacional, que infiltrou e durante semanas observou o que circula
em algumas redes que pretendem atuar no Brasil. E nós também pretendemos renovar a parceria com todas as agências de checagem de notícias que já nos ajudaram em 2020. Ao lado da imprensa profissional, as agências de checagem de notícia se tornaram especialmente importantes nesse mundo das campanhas de ódio, das teorias conspiratórias, das campanhas de desinformação e desses conceitos abstrusos de fatos alternativos e pós-verdade. Por fim, caros ministros, não há qualquer sentido em se retomar a discussão sobre o voto impresso com contagem pública manual para as eleições de 2022, como voltou a circular. Um retrocesso que já assombrou o país no ano passado e que volta e meia é ressuscitado. Para que não haja dúvida, é importante relembrar: 1. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, rejeitou a emenda constitucional que pretendia voltar a esse modelo e considerou o assunto encerrado. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a legislação nessa matéria, de modo que sem emenda não era possível mexer nesse tema. E para a Justiça Eleitoral, já não daria tempo de operacionalizar o desenvolvimento de um novo sistema, fazer o protótipo da impressora, que não é uma urna pronta de balcão, mas é customizada para garantir o sigilo. Não daria tempo para isso, não daria tempo para fazer a licitação e produzir 500 mil impressoras. Retomar essa discussão constituiria tão somente uma tentativa deliberada de tumultuar o processo eleitoral. O país está precisando, em meio a muitas coisas, de debate de ideias e não da repetição de bobagens. Aliás, meus caros amigos, caros colegas, caros ministros, dirigindo-me às pessoas de boa fé, porque voltou a circular em diversos espaços da rede brasileira a ideia de que o eleitor deve ter o direito de sair da cabine de votação com o comprovante do seu voto. E a analogia que se faz é: quando eu pago um restaurante, eu saio com o recibo; quando eu vou ao banco e faço um depósito, eu saio com o comprovante do depósito. Dirijo-me, portanto, às pessoas de boa fé, porque para as pessoas de má fé, tudo que se pode esperar é que uma luz espiritual um dia venha iluminar o seu caminho. Não é possível esse comprovante, como desavisadamente defendem, que o eleitor saia da cabine de votação com o comprovante físico do seu voto. Pela singela razão de que isso seria o fim do sigilo do voto. O voto secreto é previsto e garantido na Constituição, foi uma conquista que veio juntamente com a criação da Justiça Eleitoral e depois consagrada em todas as constituições. Porque se sair o eleitor com o comprovante do seu voto, ele ficaria exposto a ter que exibir esse comprovante ao traficante, ao miliciano, ao coronel local ou a quem tivesse pretendido comprar o voto, violando a sua liberdade de escolha e o sigilo do voto. Portanto, nós esperamos ter um ano em que as pessoas coloquem as suas ideias na mesa, com lisura, ideias cristalinas do que pretendem fazer para o país. Nenhuma ideologia, nenhuma tese, nenhuma causa que precise de ódio, que precise de mentira, que precise de desinformação, que precise de teorias conspiratórias, que precise ofender ou desqualificar as outras pessoas, pode ser uma causa boa. E nós, da Justiça Eleitoral, estaremos procurando levar à população em geral essa crença e essa atitude. Investir no bem e não no mal. Pensar no bem do país com ideias e não com ofensas e desqualificações das outras pessoas. Ao dar início a esse ano eleitoral, e a esse ano judiciário, eu primeiro agradeço de coração aos ministros
Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que revezaram comigo a atuação nesse período de recesso, permitindo que eu tivesse uma atividade acadêmica que geralmente tem ao longo do recesso. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Preciso dizer que é um alívio, de certa forma, estar chegando ao fim do meu mandato, mas preciso dizer que ter estado aqui à frente do TSE, na companhia das pessoas com quem tenho podido viver a aventura de produzir eleições livres, limpas e seguras, foi uma das alegrias da minha vida. Foram dias longos e noites curtas, mas impossível descrever com precisão o sentimento de gratificação de caminhar nas trincheiras com pessoas como as que aqui estão presentes, e nós podermos trabalhar cada dia com alegria, um com vontade de ajudar ao outro, sem ninguém precisar sacrificar a própria posição ou a sua própria crença. Nós apenas nos tratamos com respeito, consideração e afetuosidade. Essas são as energias que empurram a história, que movimentam o mundo e que trazem a vida boa. E eu sou imensamente grato ao universo por ter a companhia que tenho aqui no Tribunal Superior Eleitoral.